Olá, amigos professores, aqui Igor Paim. Reservei um espaço no nosso curso rápido para discutir não apenas as ferramentas tecnológicas que tanto são necessárias e essenciais, para que a gente consiga conduzir um curso totalmente online, totalmente à distância. Mas é também importante pensar sobre a questão do planejamento, das estratégias de ensino que você vai precisar empregar. Então, assim, todos os seus saberes serão aqui necessários, saberes de toda ordem, como Tardif e Gautier tanto exploram e aprofundam com toda a propriedade do mundo, ou seja, saberes experienciais, saberes acadêmicos, metodológicos, enfim. Todos esses seus saberes e conhecimentos você vai precisar sim, mas vai utilizar isso de uma maneira adaptativa, vai precisar fazer transposições, adaptações que serão fundamentais para que o seu curso online funcione. Não é só se preocupar com o conteúdo, com o que você quer transmitir, porque caso você pegue essa estratégia, provavelmente não vai ser bem exitoso. Então a gente tem que pensar em alguns pontos aqui que estão relacionados à cultura digital, a um ambiente virtual de aprendizagem otimizado. Tá? Perguntas iniciais como o que você quer abordar, qual o seu público-alvo, para quem você quer falar, qual o perfil desse público, ou seja, quais as demandas que ele traz, demandas declaradas, demandas reprimidas, quais os objetivos do seu curso, que conhecimentos você quer trazer, que competências e habilidades você espera que o seu alunado desenvolva. Então, é também interessante pensar quais as metodologias você poderá empregar. Não apenas as metodologias tradicionais, mas é possível diversificar minhas formas metodológicas de trabalhar determinados conteúdos, enfim. E, claro, quais as tecnologias você deverá escolher. É importante pensar que cada aluno é único. Cada aluno ele tem conhecimentos prévios, características, habilidades, interesses, preferências, ritmos e estilos de aprendizagem. Tudo isso é muito importante e não pode estar alheio ao nosso planejamento. Senão, teremos a fatídica experiência da evasão escolar. Então, é muito importante considerarmos essas variáveis que vamos ver a seguir. Mas antes, vamos elencar aqui rapidamente quais seriam os princípios ou características de um modelo educacional à distância. Então, a questão da flexibilidade desponta como uma das características fundamentais. Flexibilidade nas formas de entrega de conteúdo, de avaliação, de abordagens. Se você tiver mais de uma forma de avaliar um aluno, vai ser ótimo. Se ele tiver, na medida do possível, voz e escolha, será muito interessante, será muito bem-vindo. Então, a gente não pode padronizar excessivamente tudo, porque dentro da nossa sociedade tecnológica, dentro da cultura digital, a questão da personalização, a customização do ensino deve ser observado, seja em nível presencial, seja em nível à distância, tá? Nessas duas modalidades. Então, a gente precisa considerar isso aí. Outra coisa, o aspecto do assincronismo e do sincronismo de atividades. Existirão atividades que deverão ser feitas assincrônicas, cada um no seu tempo e vontade, de fazer, de participar. E existirão aquelas atividades que são sincrônicas, ou seja, que envolvem toda a turma. Então, a sincrônica pode ser a postagem de um material que as pessoas vão fazer ao longo de um determinado período, mas em tempos diferentes. E as atividades sincrônicas são aquelas como uma videoconferência em que as pessoas são convidadas a participar, a se reunir. Isso é também muito importante. A questão da comodidade é outro aspecto muito interessante dentro dessa perspectiva de educação à distância, porque as pessoas que se movem para um curso à distância, elas sempre pensam, sim, nessa questão da comodidade, de poder participar nos horários que forem mais adequados e a sua dinâmica de vida. Outro aspecto interessante é a instantaneidade, a celeridade, ou seja, dentro do processo de educação à distância, as pessoas esperam feedbacks, muitas vezes até feedback imediato, que nem é possível o professor responder, mas que sejam feedbacks mais rápidos, porque toda a lógica da tecnologia, toda a lógica da cultura digital perpassa
de um movimento sempre dinâmico, sempre rápido. Então as pessoas fazem postagens e esperam. E elas se desestimulam rapidamente se elas não tiverem esses feedbacks. Então você deve estar pronto para fornecer esse feedback ao seu aluno e criar canais de comunicação que sejam assegurados, né, para que o aluno tenha acesso aí a um retorno e de preferência qualitativamente diferenciado. Tá? Não pode ser aqueles feedbacks genéricos, enfim. Outra questão da economicidade, toda a educação à distância, ela parte do princípio também da economia de tempo, de recursos, né, que se adaptam muito aos outros aspectos ligados à comodidade, à flexibilidade, mas a economicidade também é uma questão fundamental, até a economia de papel, de recursos, né, você vai usar PDFs, você vai usar vídeos, vai usar vários canais para que o conhecimento chegue ao aluno. Também podemos destacar a questão da objetividade, da clareza, da linguagem adaptativa para as informações e o público. Então, como nós não temos a presença física do professor, ele deve pensar sempre em construir conteúdos, materiais, e que esses materiais eles sejam bastante claros, que não permitam tantas ambivalências ou ambiguidades, porque não teremos a oportunidade sempre de tirar as dúvidas quando elas aparecem. Então, como se você tivesse uma sala de aula e falasse um determinado termo, surgisse uma dúvida para o aluno, e de imediatamente você sanaria. Mas no ambiente virtual, aquele conteúdo deve ser pensado numa linguagem que seja mais universal. Tá? Outro aspecto está ligado à estética, o apelo estético, o layout agradável, eles sempre serão convidativos para os alunos de um curso à distância. Então, isso não deve ser desprezado, tá? Porque todas as plataformas elas têm investido muito em deixar um ambiente mais atrativo, mais aderente, e isso gera, sim, muito mais capilaridade e muito mais atratividade. Outro aspecto é que todos os modelos de curso à distância devem estar introjetados à cultura digital. Né? É a questão da geração dos millennials, né? O pessoal Y para frente, as gerações clássicas, Baby Boomer, X, mas de Y, Z, Alpha, essas gerações já são chamadas de millennials, quer dizer, esse pessoal que já nasceu no mundo com a internet, já entende o mundo pela digitalização da vida, são mais acelerados, são mais multitarefas, então ele já tem algum tipo de expectativa diferenciado com relação à escola e com relação ao professor e com relação aos conteúdos que serão úteis para a sua vida, né? São pessoas que estão pensando muito no conhecimento e na informação de pronto uso que ele pode fazer. Outro aspecto interessante é que a gente deve sempre tentar deixar um ambiente mais intuitivo possível, mais fácil, é como se o ambiente falasse por si só. Quanto menos necessidade de instruções, descrições, melhor para o aluno se situar, né, se orientar dentro desse ambiente. Outro aspecto é a questão da mobilidade, da acessibilidade. Então escolha ferramentas, escolha tecnologias que funcionem bem, que sejam bem responsivas, né? Que atendam a questão aí da acessibilidade, da mobilidade, ou seja, que tenha já também familiaridade com esses estudantes, com esses alunos. Então isso tudo são aspectos que a gente tem que pensar dentro de um sentido macro, para perceber que existem princípios, existem características que otimizam um processo de ensino e aprendizagem à distância. E agora, conversando sobre esses polos principais de um curso à distância, né, que a gente precisa analisar, vamos começar analisando a questão do conteúdo. Né? Então, o seu conteúdo ele está bem definido quanto aos objetivos de aprendizagem, os contornos dele são claros, ele está adequadamente distribuído ao longo da carga horária, né? Qual tipo de abordagem você vai selecionar? Porque tem temas que são muito complexos, são muito plurais, e eles precisam ter uma certa perspectiva, porque às vezes tentar abordar várias coisas, várias frentes do mesmo assunto ao mesmo tempo, não te dá uma praticidade. Eu sei que o mundo de abordagens de conhecimentos é infinito de se prever como um professor poderá
tratar, né, os diversos temas que existem, diversas matérias, etc. Mas quanto mais contornos claros, definidos, quanto a definir ao tipo de abordagem que você escolheu, melhor. E quanto melhor o recorte, né, para você não ter que fazer vídeos excessivamente longos. Se você fizer um vídeo muito grande, pode ser que as pessoas não assistam. Então, se você fizer um recorte desse conteúdo, vai ser bem melhor. Então faça o recorte, sei lá, se você vai trabalhar o tema currículo escolar, tem tantas frentes, o currículo profissional, da educação básica, educação superior, etc. Então faça o seu recorte. Mantenha o foco em preparar os materiais, não desperdice aí o tempo dos alunos. Então isso é muito importante, esse foco. Então você tem que perceber também como é que esse conteúdo vai ser apresentado metodologicamente, qual vai ser o formato de entrega desse conteúdo. Então é claro que isso está ligado também às metodologias e tecnologias, mas são coisas que você já começa em primeira mão a pensar, certo? O conteúdo. E você também deve perceber que na hora de produzir seus materiais, você deve primar pela autenticidade. O material tem que ser autêntico. As imagens que você for utilizar ou vídeos que você for lançar, eles devem ser livres, né? Então você observar a questão dos direitos autorais. Toda imagem tem um dono, a gente já mencionou isso em outro vídeo. Então assim, alguns sites como o Pixabay, né, eles te oferecem lá um banco, um acervo de imagens muito grande. Então fique atento também para, na hora de construir esse conteúdo, de sempre primar pela autenticidade, né? É claro que não podemos aceitar ou tolerar a questão do plágio, seja ele conceitual, seja ele literal, enfim, seja qualquer forma de plágio, a gente tem que ter essa honestidade acadêmica. Então, se você vai entregar um conteúdo, que seja seu, tá? Vamos agora falar sobre as tecnologias. E um dos aspectos mais importantes é a questão do canal de comunicação, né? Quais os canais você vai prioritariamente elencar para o seu curso. Então assim, o mural do Google Sala de Aula é um canal excelente, bem padronizado, bem uniformizado, atende a todos, aí você permite que a pessoa também poste, ou só comente, enfim. Você vai ver aí diversas modalidades de interação. As mensagens de texto e áudio pelo WhatsApp é possível? Sim, é possível. Apesar de ter um risco aí, porque o WhatsApp não é uma ferramenta que, apesar da grande celeridade que ele dá, né, dos feedbacks instantâneos, mas ele precisa ser bem utilizado, porque normalmente as pessoas perdem foco em grupos de WhatsApp. Então começam a vir mensagens alienígenas, né, de outra natureza, e aí você pode ter aí uma ferramenta que mais distrai a atenção do que propriamente ajude. Então é importante pensar nisso. Outros canais pode ser a lista de e-mail, claro, muito conhecido, talvez um dos mais antigos, sistemas de alertas e avisos, por exemplo, o Google Agenda, ou então se você estivesse trabalhando com gerenciamento de projetos, o Trello, o Runit, né, tem sistemas de alertas. Você também poderia fazer uma comunicação via página do Facebook, mas também tem que ter cuidado, porque normalmente o Facebook é um ambiente também que distrai muito a atenção. Então você, professor, deve fazer essa seleção, né? Quais os canais? Eu gosto de ter uma boa diversidade, tá? Para ter uma boa aderência. Por exemplo, eu ainda não tenho Facebook. Tá? Eu não uso Facebook, então eu não gostaria que o meu professor colocasse um canal via Facebook. Então é interessante que você tenha 2, 3 canais de comunicação. A redundância nesse aspecto é positiva, mas deve se elencar pelo menos um canal oficial, tá certo? Quanto aos canais para entrega de conteúdos e materiais, isso é muito importante ser definido. Quais são as plataformas que melhor te servirão? Então, o Google Sala de Aula é uma ótima plataforma para você fazer a colocação de arquivos, né, de todo tipo lá. Você pode colocar vídeos ligados ao YouTube, pode botar PDF, pode botar slides, enfim, é ótimo porque ele está centralizado, né, bem controlado. O Moodle também é muito bom para isso, tá certo? O Edpuzzle pode também ser um canal de entrega de conteúdo, no caso de videoaulas, tá? O Google Drive é perfeito para isso aí também, porque ele pode se organizar em pastas. Normalmente o Google Drive está associado já ao Google Sala de Aula, então você pode usar os dois combinados. O próprio e-mail poderia ser, mas existem certos limites, né, de envio. Agora, o WhatsApp. O WhatsApp, algumas pessoas me perguntam,
Ele pode, mas não é indicado, não é o melhor dos mundos. Por quê? Porque o WhatsApp ele é extremamente dinâmico e ele, às vezes o conteúdo se perde ali, a pessoa desinstala o aparelho, perde os arquivos anteriores. Então você tem que ter uma plataforma que te assegure que quem entrou no meio ou mais para frente vai ter acesso ao que está para trás. Tá certo? Que o WhatsApp não permite isso. O Telegram até que permite, mas não é um melhor canal para entrega de materiais ou entrega de atividades, tá bom? Outro aspecto interessante está relacionado ao formato de entrega do conteúdo. Você deve definir que tipos de arquivos você vai usar, tipos de extensão, né? É um docx, um documento do Word, é um PPTX, do PowerPoint, é PDF, é vídeo, MP4, e esse vídeo é um vídeo que você produziu e editou num programa de edição de vídeo, uma coisa que nem todos dominam, mas não é tão difícil, tá? Por exemplo, esse vídeo aqui foi produzido, editado usando um programa simples, um dos mais simples, que é o Movavi. Então, assim, você consegue fazer tratamentos, cortes, enfim. Ou então você pode até produzir um vídeo mais simples, que é transformar os slides do PowerPoint em uma videoaula. Então, esses aspectos você precisa definir dentro da sua estratégia. Coloque em mesa aqueles arquivos que você melhor trabalha e que também são mais universais, mais acessíveis à maioria dos alunos, tá? Porque não adianta você mandar um arquivo compactado para os alunos e nem todos eles abrirem, principalmente mandar por determinados canais que não existem os plugins necessários para poder fazer aquele arquivo rodar. Então é muito importante definir formatos que sejam mais universais, né, mais acessíveis. Perceba também quais serão os canais de entrega de atividade. Você vai ficar entregando as atividades por meio do Google Sala de Aula, pelo Moodle, pelo Socrative, pelo Edpuzzle. Esses são preferenciais. Inclusive dá para combinar uns com os outros. Dá para combinar o Edpuzzle com o Google Sala de Aula, por exemplo. Mas é importante que você tenha um canal de entrega e de gerenciamento mais central, tá? Cuidado, não fique usando o e-mail para fazer esse recebimento de tarefas, porque provavelmente sua caixa de e-mail vai lotar, algum e-mail você não vai abrir, vai perder. Então, se você tiver com várias turmas, né, de educação à distância, né, várias turmas remotas, você vai ter problemas com isso. Então, é muito importante ter essa noção da administração, tá? Das informações que são entregues, né? O outro aspecto a gente pode citar também o Kahoot. O Kahoot ele também pode ser um software que a gente entregue atividade, questionários, quizzes, mas como eu falo já em outros vídeos, ele não é o mais recomendável para fazer esse tipo de gerenciamento do ponto de vista de avaliação. Ele deve ser usado mais como um critério de motivação, etc. Ele gera um relatório, mas ele não é indicado para ser o seu software principal para entrega de atividades, tá bom? Vamos agora conversar sobre as metodologias de ensino e avaliação. No modelo tradicional, os professores eles estão no centro do processo de ensino e aprendizagem, ou o próprio conteúdo está no centro do processo. E aí a prevalência técnica ou metodológica é a exposição mesmo, né? As aulas expositivas, as provas mais somativas, né, baseadas em notas. E aí esse é um aspecto que já sofre críticas dentro do modelo tradicional. Então, se você usar essa mesma metodologia, né, da aula tradicional no ambiente virtual, provavelmente alguma coisa vai emperrar no meio do caminho. Tá? Se você deixar o contato, a sua metodologia, a sua estratégia for eminentemente expositiva com os estudantes, dificilmente você vai ter aderência suficiente dentro do seu AVA, né, seu ambiente virtual de aprendizagem. Então, se você precisa colocar, e você vai precisar colocar uma aula expositiva, ela pode ser feita, mas você pode otimizar ao longo da sua aula com perguntas, com reflexões, com provocações, até mecanismos que quebram gelo com os alunos, tá? Certas piadas ou brincadeiras que fazem com que você tenha um rapport maior, né? Uma vinculação maior com o estudante. Lembre-se que a falta da presença física é um dos principal fator da evasão dos cursos à distância, né? As pessoas se desvinculam, elas precisam ter uma vinculação maior, né? Uma aproximação maior com o seu tutor. Então isso é muito importante. Então tentar otimizar. Você pode aí
tem outro vídeo que fala do Edpuzzle, né, que é um programa que integra vídeos com questões. Então, assim, isso torna pelo menos a visualização do vídeo, da aula expositiva, um pouco mais dinâmica, né? O vídeo vai passando, aparece uma questão, o aluno responde, continua vendo o vídeo, ou outra questão, ou uma nota de texto, uma nota de áudio. Então, você pode ter alguns mecanismos, né, que vão fazer essa aula expositiva se tornar não cansativa, tá? E seja mais interessante. Outro aspecto da aula expositiva é que ela pode ser feita usando ferramentas síncronas, como o Google Meet, como o Zoom, né, como o Skype, enfim. Eu recomendo muito o Google Meet, porque quem tem uma conta Google, você já grava aquela aula e ela já ao final da aula, ela já é armazenada no seu Google Drive, o que é uma grande vantagem. Depois você disponibiliza aos alunos que não puderam estar presentes. Então, isso te dá também uma forma mais ampla e mais qualificada de realizar uma aula. Quais as metodologias eu poderia utilizar para fazer essa transposição para o ambiente virtual? Alguns professores me perguntam, Igor, é possível usar métodos ativos, né, active learning, nas aulas à distância, na educação à distância? Olha, tudo é possível, depende dos limites, oportunidades, conveniências, a característica também da turma, a característica do professor, do conteúdo, mas a gente pode fazer essa dosimetria e tornar uma aula qualitativamente diferenciada. Por exemplo, algumas técnicas podemos usar à distância, como a técnica dos 6 chapéus, the Six Thinking Hats. Se ela for bem planejada, você consegue sim executar. Então, um método ativo que poderia ser feito por videoconferência. Agora, existe um planejamento anterior. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre esse método, tá no canal, e que você vai poder entender melhor esse método e tentar projetar ele num ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então é possível. Usar 5W2H, usar mapas conceituais, mapas mentais, ter esses feedbacks dos alunos, criar atividades colaborativas, né? Ferramentas de interação entre os participantes, um método chamado Fishbowl, que permite a discussão de um tema em uma roda de debates. Você também pode utilizar por videoconferência. Então, aqui nesse aspecto de transposição, vai ser necessário um processo de conhecimento, meditação, de estratégia mesmo. Tá? Então, o que eu estou aqui fazendo é uma provocação. Olha, existem métodos ativos de vários tipos, tá? Eu trabalho com mais de 60, mas você tem que analisar se aquele método funciona bem com aquela turma, com aquele conteúdo e com você. Tá? E como é que e não só a dificuldade de usar eles presencialmente, mas que adaptações eu preciso trazer. Eu não quero trazer todas as respostas, né? Não tenho todas as respostas, mas eu quero ajudar vocês, professores, a fazerem perguntas melhores, né? Fazer questionamentos que vão fazer com que você chegue à sua autêntica resposta, que ajude você num caso concreto. Agora, outros aspectos relacionados à metodologia, ele se refere à avaliação. Como é que você pretende avaliar os seus alunos? Que métodos você vai usar para isso? Vai usar apenas questionários, quizzes, fóruns? Bom, você pode usar tudo isso e deve usar tudo isso, mas assim, quais são os níveis cognitivos que você vai explorar? Dentro desse aspecto, eu convido a quem não conhece passar a conhecer, estudar sobre a taxonomia de Bloom, no seu modelo revisado, que coloca os níveis cognitivos de aprendizagem e de avaliação em seis patamares, tá certo? Tem as questões que trabalham apenas com exercícios, apenas com a dimensão da memorização, ou seja, de lembrar conteúdos. Esse é o nível mais baixo do processo de aprendizagem, porque ele não é significativo, a pessoa perde, a pessoa esquece aquela informação com o passar do tempo. Mas depois você tem outros níveis como entender, aplicar, analisar, avaliar e criar, que devem ser considerados. Portanto, eu estou apresentando isso aqui, a taxonomia de Bloom, mas fica mais como uma tarefa de casa, para você pensar em tentar desenvolver atividades à distância que não estejam adstritas à mera memorização, ao mero entendimento, ou seja, os patamares 1 e 2 da taxonomia de Bloom. Então, procure refletir, ver se dá para combinar. Eu vou usar uma técnica dos 6 chapéus e tentar, trabalhando com frequências de pensamento diferentes,
ajudar os alunos a alcançarem patamares superiores, cognitivamente falando, relacionados ao enfrentamento de determinado tema ou problema, tá certo? Porque aí, será que eles vão conseguir criar uma solução autêntica, em primeira mão, própria deles e que possa ajudar a resolver um determinado assunto, sei lá, o tema agrotóxicos, tema transgênicos que você esteja trabalhando. Então não pense no processo de avaliação meramente adaptando as provas somativas no ambiente virtual, porque a tendência será a desmotivação. Então, quanto mais você diversificar e, se for possível, os alunos terem mais de um tipo de forma de avaliação, se ele tiver um pouquinho de voz e escolha nesse sentido, melhor. Então, o professor do século XXI, ele não é apenas um cara que entende de tecnologias, mas ele entende muito também de metodologias e adaptação delas, seja para o ambiente presencial, seja para o ambiente virtual. E também um mesmo método pode ser adaptado em diversos níveis de ensino, básico, superior e assim vai. Então vamos pensar de uma maneira alargada. Sempre pense em estratégias que você pode utilizar para interagir bem com seus alunos. Insista por feedbacks deles, tá? Não deixe as pessoas paradas. Se você percebeu que alguém não está movimentando a sala, insiste em feedbacks. Deixe sempre claro o seu sistema de avaliação, como será feita a contagem de pontos. Isso é muito importante no aspecto metodológico. Tente deixar as atividades o mais colaborativas possíveis, permitindo o encontro virtual das pessoas. Estimule todos os alunos a se ajudarem. Isso é muito importante. Valorize o esforço. Quanto mais você der uma valoração personalizada, qualitativamente diferenciada, mais você retroalimenta o compromisso daqueles alunos que talvez nunca te viram presencialmente, mas eles vão se vincular a você porque você está dando feedback, está se importando. Então, dar atenção ao estudante no ambiente virtual é fator fundamental para evitar a evasão. Tá? Distribua suas ações e atividades em processos síncronos e assíncronos, ou seja, não pense apenas nos processos assíncronos de colocar, mandar o conteúdo, a atividade, remotamente, cada um responde no seu tempo. É importante você ter esse espaço de interação com os alunos. E por fim, dentro do processo metodológico, aceite a sala de aula como um ambiente bastante flexível, que vai existir até um certo tipo de caos, mas um caos controlado. Certo? Nós não podemos gerenciar o comportamento das pessoas o tempo todo, querer que elas nos deem as respostas certas, né? Essa ideia de pensamento convergente, ele é muito importante, claro, um tipo de pensamento rigoroso, né? que lapida um problema e tal, mas esse tipo de pensamento, quando ele é excessivamente colocado no ambiente de sala de aula, ele corta a criatividade das pessoas. Então, não admita aquela ideia de que só existe uma resposta certa para um determinado assunto e ela está lá atrás do livro e não pode olhar porque é pesca. Se você pegar essa visão que Ken Robinson tanto coloca nos livros dele, né, do pensamento convergente, essa expressão é dele, você vai pegar uma trilha muito convencional e muito restrita. Então entenda que a sala é um processo de constante metamorfose, de mudanças, de expressões de toda a natureza, vai aparecer ideias de toda ordem e você precisa ter muita flexibilidade para lidar com isso. E também perceber que no ambiente à distância, as mensagens muitas vezes podem ser mal interpretadas, né? Então um texto ele muitas vezes é frio, então você tem que deixar clareza, mas ao mesmo tempo suas mensagens têm que ser sempre fraternas, acolhedoras, compreensivas, em cima da diversidade, da pluralidade de pessoas que vão participar daquela sua sala de aula. Eu gostaria de terminar esse nosso vídeo com algumas palavras finais. Eu sei que não é fácil construir um curso à distância, mas todos nós somos seres inteligentes, nós temos condições de aprender qualquer coisa, o que nós quisermos. Depende aí do quanto de energia estamos dispostos a empregar em determinada empreitada. Então a gente precisa saber que nós temos conhecimentos, competências, habilidades, e precisamos usar tudo isso a nosso favor. E precisamos juntar com a perseverança, com a resiliência e também com a tranquilidade. Então, essa combinação, esse misto é fundamental para poder ter uma boa consecução, para você não desanimar,
tá? Principalmente nas suas primeiras experiências de curso à distância. Saber que a educação está ligada a um senso de propósito ético superior. Todo curso não é apenas uma exposição, um trabalho de ideias, mas todo o curso tem que ser um esforço de ajudar o ser humano a se tornar uma pessoa melhor. Os professores são verdadeiros faróis, eles estão iluminando caminhos, direcionando, orientando, ajudando o desenvolvimento civilizatório. Portanto, um curso à distância, ele vai exigir de você alguns predicados, alguns conhecimentos, mas a boa notícia é que nós podemos fazer isso, podemos alcançar e formatar cursos de toda a ordem, no caso, cursos de formação inicial e continuada, e chegar a nossa voz, a nossa presença, os nossos conhecimentos e a nossa fraternidade a todos os alunos. Então, até o próximo vídeo.